Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. Nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Você pode assistir a todas as nossas entrevistas pelas nossas plataformas digitais. O nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Sempre em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. O número de adultos com hipertensão praticamente dobrou nos últimos 30 anos, ultrapassando a marca de 1,3 bilhões de hipertensos em todo o mundo. Infelizmente, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e quase metade dessas pessoas não sabem da sua condição. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre hipertensão arterial e para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico cardiologista, Dr. Christian Dal Ponte. Dr. Christian, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Prazer estar aqui com vocês no Pergunte ao Doutor novamente, atendendo ao teu convite. É sempre às ordens, precisando, estamos aqui para esclarecer os seus telespectadores. Doutor, então, para começo de conversa, como funciona o nosso sistema cardíaco e o que é a hipertensão arterial? A pressão alta é uma doença que é não transmissível, ela é multifatorial, ou seja, uma situação em que o indivíduo pode ter um potencial genético e ter um potencial ambiental e desenvolver a doença. Ou seja, péssimos hábitos como aumentar peso, ficar sedentário, comer errado, junto com o fator familiar, em algum familiar em primeiro grau que já tenha doença, pode ser que desenvolva níveis pressóricos aumentados, e esses níveis pressóricos, lembrando, para deixar isso bem claro, são valores de pressão em que o tratamento, seja ele não farmacológico ou farmacológico, o risco de fazer esse tratamento, o indivíduo se expõe a menos risco de doença cardíaca em relação ao não fazer o tratamento. Então tem um número de valor de pressão que a gente deve levar em consideração para iniciar esse tratamento que a gente chama de não farmacológico, quando a gente não usa remédio, ou farmacológico, quando a gente usa remédio, com o objetivo de reduzir o valor de pressão e assim reduzir as consequências de todas as doenças cardiovasculares. Agora, doutor, quais os problemas que a pressão alta pode causar para a saúde das pessoas? A hipertensão ela se relaciona com mais ou menos 10 milhões de mortes anualmente em todo o mundo. Então, isso é um número alarmante, é um número muito alto, porque a pressão alta ela acaba gerando AVC, ela gera infarto, ela gera doença renal, ela gera que a gente chama de lesão de órgão-alvo. A gente não baixa o valor pressórico porque um número baixo é mais bonito. A gente baixa porque a gente sabe que quanto mais alto esse valor, mais eu tenho chance de desenvolver essas lesões. Cérebro, coração, rim, olho também a gente vê alterações de hipertensão, ou seja, a gente busca uma alteração no vaso em outros órgãos. Agora, doutor, me diga uma coisa, qual é o nível ideal da pressão arterial? O nível ideal da pressão arterial dentro do consultório, qualquer valor que seja abaixo de 14/8 é considerado normal, e quando a gente faz as aferições fora do consultório, o valor abaixo de 13/8 é considerado normal se a gente levar em consideração a mapa, que é aquele aparelhinho que o paciente bota, que ele mede a pressão durante o dia inteiro, ou a MRPA, que é o aparelhinho que o paciente leva para casa e faz 24 medidas durante uma semana, colocando de manhã para aferir e de noite para aferir. Se esse valor tivesse abaixo de 135/85, o indivíduo é considerado normotenso. Se ele tiver acima desse valor, 135/85, ele é considerado hipertenso e a gente vai colocar como
gravidade, se vai tratar ou não, esses fatores associados, se tem lesão de órgão-alvo ou não, se tem risco cardiovascular aumentado ou não, aí a gente inicia o tratamento com remédio ou não. Doutor Christian, o que a pessoa sente quando está com pressão alta? Quais são os sintomas? Aí que está o grande problema, porque é uma doença assintomática. Silenciosa. Silenciosa, totalmente silenciosa. Aquela situação em que as pessoas acabam procurando a gente com medo da pressão estar alta por dor de cabeça, alteração visual, na prática clínica ela não se comporta dessa forma. A doença ela é assintomática. A gente tem medo dentro do consultório quando o paciente ele diz que aferiu a pressão sem sentir nada e verificou números de pressão muito altos. Então isso é que nos deixa muito preocupado. Aquele paciente que sente alguma coisa e procura um aparelho para medir e vê que a sua pressão está alterada, a maior parte das vezes tem um gatilho e esse gatilho é a ansiedade que pode estar gerando esse valor. Mas respondendo a sua pergunta, é mais uma crendice popular, ou seja, o público não técnico, o público leigo, associa alguma alteração como dor de cabeça, como problema visual, como dor no peito com a pressão, mas essa relação ela não existe na prática clínica. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Christian Dal Ponte. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre a hipertensão arterial. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre hipertensão arterial. Eu sou o Dr. Fábio Cancellier, gostaria de convidá-los para vir conhecer a nossa nova clínica. Aqui na clínica, a gente oferece todos os serviços de odontologia, desde o mais simples ao mais complexo tratamento. E também contamos com toda a parte de harmonização facial e corporal. E nós temos mais uma novidade. Aqui na clínica a gente conta com um espaço que é o Espaço Imune, que conta com todos os tipos de vacinas, desde recém-nascidos até idosos. E você é o nosso convidado. O que é ser premium? Ser premium é ter atendimento especializado, é ser inovador sem perder a essência, é ser moderno sem deixar de lado a pessoalidade, é ser uma instituição financeira onde todos ganham e prosperam juntos, é oferecer tudo o que você precisa em um só lugar. Seja bem-vindo à Unicred, uma instituição financeira cooperativa premium como você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Christian Dal Ponte. Estamos falando no programa de hoje sobre hipertensão arterial. Doutor, a pressão alta ataca mais aos homens ou às mulheres? E quanto à idade? Tem alguma faixa etária mais suscetível, doutor? Sim, com idade mais jovens, os homens eles têm as pressões mais altas do que as mulheres. Agora, consequentemente, como a mulher parte de um valor mais baixo, jovem, cada década o crescimento na mulher é maior do que do homem, obviamente, porque elas iniciam a partida, vamos dizer assim, com a régua mais baixa. A pressão delas são mais baixas. A partir do momento em que elas entram na menopausa, no pós-menopausa, 40, 45 anos, esse crescimento de década é maior nas mulheres, chegando numa faixa etária para 50, 60 anos, a gente tem uma igualdade entre valores pressóricos tanto para as mulheres quanto para os homens. Lembrando de uma coisa, quanto mais velho a gente fica, maior é a chance de nos tornarmos hipertensos. Pela substituição, porque a gente tem os canos, que são as artérias, eles são musculares. Quando a gente vai envelhecendo, esse músculo vai deixando de existir e vai começando a existir cálcio. E cálcio, a artéria fica dura. Então, a gente sabe que aos 60 anos, nós temos a possibilidade de 60% da população ser hipertensa, aos 70, 70% e assim sucessivamente. Doutor, a doença, ela é hereditária?
Eu comentei com você anteriormente, então assim, ela é multifatorial. Existe o fator hereditário sim, mas existe o fator socioambiental, ou seja, péssimo comportamento físico, dietético, precipita o aparecimento mais precoce. Mas invariavelmente a gente encontra a genética envolvida. Para familiares hipertensos, os pacientes têm mais chance de ser hipertenso e assim a gente consegue, como se diz, pegar um paciente jovem de uma família totalmente hipertensa e ele com maus hábitos, a gente tentar dizer, olha, você precisa mudar os seus hábitos agora, porque a chance do fator genético estar presente que você tem, junto com esse fator ambiental, a gente pode ter uma hipertensão mais precoce. Então, são vários fatores, só o genético não funciona e só o mau comportamento não funciona. A associação de ambos é que faz o diagnóstico e isso é que a gente tenta mudar. Tem coisas que a gente consegue mudar, eu sempre digo para os pacientes, eu não consigo mudar onde você nasceu, mas eu consigo mudar o desenrolar das coisas para que você tenha mais atividade física, menos peso, coma com menos sal, para que o resultado não seja essa doença. Doutor, de quanto em quanto tempo precisamos medir a pressão e a partir de que idade as pessoas devem começar a se preocupar? A doença hipertensiva, ela não é a doença hipertensiva em pacientes mais jovens, ela tem o que a gente chama de hipertensão secundária. Ela normalmente é secundária a um problema e essa tem cura. Não é aquela pressão que a gente fala que todos os pacientes têm. Ou seja, o paciente pode ter um rim, que ele tem um cano, a artéria renal entupida, a gente abre a artéria renal, a hipertensão cura. A gente tem um tumor na suprarrenal chamado feocromocitoma, que pode dar uma doença que o indivíduo começa com níveis pressóricos altos muito mais cedo. A gente remove esse tumor, a doença, hipertensão alta, ela cessa. Jovens, a gente procura sempre uma hipertensão secundária. Agora, a partir dos 30 anos, com os hábitos de vida que a gente tem, estresse, ansiedade, comendo errado, aumentando peso, sem ter atividade física regular, a gente recomenda uma avaliação cardiológica, pode ser até com o clínico geral, para que a gente faça uma pesquisa da hipertensão. A partir desta data, baseado na presença de fatores de risco ou não, ou seja, genética, colesterol, fumo, a gente vai começar, olha, você é um indivíduo que tem alto risco, a gente vai ter que chamá-lo precocemente para consulta regular. Ou seja, uma avaliação após os 30 é fundamental. Se o indivíduo tem muito fator de risco, a gente chama ele precoce. Agora, se ele não tem fator de risco, a gente protela para 35, protela para 40. Tudo vai depender desse contexto, desse englobado de fator de risco junto com os valores pressóricos. Uma coisa que é importante, a avaliação não precisa ser com um especialista numa idade bem jovem. Ela pode ser com qualquer clínico. Agora, diagnosticou o problema, encaminhe para o especialista. Agora, se tem uma pressão normal dentro do consultório, a gente protela essa avaliação para mais tarde. Doutor, os aparelhos medidores de pressão vendidos em farmácias ou em lojas especializadas, eles são eficazes? Tudo depende se ele é referendado e principalmente se ele como se diz, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem na própria diretriz dela, que é de acesso público, ela tem lá qual aparelho que é calibrado e referendado para você usar em casa. Hoje, antigamente a gente media pressão, era até ridículo. Nossos avós, por exemplo, eles iam no médico, a gente tinha aquele manômetro de mercúrio, eu acho que subiu uma coluna de mercúrio, que hoje até não pode usar isso. E a gente consegue com muita facilidade hoje com os aparelhos digitais que a gente tem, desde que seja referendado pela Sociedade Cardiológica, de Cardiologia, que está na diretriz, como eu falei, e que ele seja do tamanho ideal para o seu braço, porque lembrando, cada espessura, cada circunferência do braço tem um manguito que tem que ser usado. Não dá para a gente usar braços extremamente grossos, um manguito fino, que vai dar um valor errado. Por isso que a gente, não é para todo mundo que a gente indica o controle da pressão vigorosamente em casa. Nesses pacientes que a gente precisa um controle mais eficaz, a gente indica. Nos pacientes que não precisam do controle, a gente até diz, olha, mede na próxima consulta aqui, porque a gente já fez os exames que precisa. E o aparelho de pressão em casa, às vezes você acaba ficando refém, querendo medir, por exemplo, teve um mal-estar emocional, eu estou com dor no peito, será que é por conta da pressão? Vai lá medir, o valor está alto. E sempre é assim,
mediu uma vez alta, a segunda vez dá mais alta que a primeira, a terceira a pessoa está no pronto-socorro. Ou seja, gera um atendimento numa emergência desnecessário. Então tem que partir do profissional médico. O quanto você vai medir, qual o aparelho ideal para você. Então até aconselho os pacientes a trazerem os aparelhos que ele tem em casa, para a gente verificar se ele é referendado, se ele tem a espessura do manguito ideal para o seu braço e de quanto em quanto tempo fazer. A gente não recomenda as medidas sucessivas não, porque ela gera mais transtorno do que resolutividade, vamos dizer assim. Doutor, e precisa ter algum cuidado antes de medir a pressão? Sim, e isso é o X da questão, porque a medida ocasional de pressão, a maior parte das vezes ela é errada. A diretriz brasileira de hipertensão, ela diz que você tem que ter 12 passos para medir a pressão de forma correta. Eu estou dizendo 12, não é nenhum nem dois, são 12, tipo... Sentado em repouso por tanto tempo, bexiga vazia, não ter tomado café, não ter fumado tanto tempo antes da medida, a circunferência do braço, como eu falei antes, do manguito adequado, o braço posicionado na altura do coração. Então, veja que esses 12 pontos, eles não estão nem conseguindo ser reproduzidos dentro do consultório médico, que a gente hoje, por exemplo, eu vou até mostrar aqui, a gente utiliza esses aparelhos porque a gente bota o paciente sentado em repouso e a gente coloca no braço e esses 12 pontos eu não preciso fazer, porque o aparelho já me dá a medida, ele tem a circunferência do braço que eu substituo esse manguito e eu só peço para o paciente, como ele fica na antessala em repouso, ele ficar com a bexiga vazia, não ter fumado e não ter se alimentado copiosamente, esses 12 pontos eles não são feitos. Agora, na maior parte das vezes, Aguinaldo, a pessoa que está fazendo a medida ocasional, esses 12 pontos eles não são respeitados e digo mais, eles não são respeitados mesmo dentro do consultório médico daquela maneira tradicional antiga que a gente tinha do aneroide que a gente enchia e botava o estetoscópio aqui, nem daquele jeito a gente consegue. Então a reprodução de uma medida ótima de pressão ela precisa ser adequada porque ela pode dar um diagnóstico errado. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Christian Dal Ponte. Estamos falando no programa de hoje sobre hipertensão arterial. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco, falando mais sobre hipertensão arterial. A gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão. Não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E, acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos.
Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje, o médico cardiologista Dr. Christian Dal Ponte. No programa de hoje estamos falando sobre hipertensão arterial. Doutor, quais são as principais causas da pressão alta? Como ela é multifatorial e eu elenco algumas coisas, o fator genético a gente não modifica. Mas hoje em dia principalmente no Brasil, o alto consumo de sal, que a gente consome mais do que o dobro do necessário para o dia, a falta de atividade física, o sedentarismo e o aumento desenfreado do peso da população. Então, isso tudo juntando no pacote faz com que a gente tenha mais hipertensos do que o normal. Lembrando, a prevalência de hipertensão na população brasileira é em torno de 30%, 36% precisamente. A gente tem 50% das hipertensões que são diagnosticadas, certo? Que estão em tratamento, vamos dizer assim, 40%. Agora que vem um número alarmante, somente 10% desse número todo de hipertensos no Brasil, eles estão com a pressão sob controle. Isso é que é alarmante. Doutor, e o que é mais importante para combater, então, a hipertensão? O que é mais importante é você identificar que você, primeiro, fazer o diagnóstico correto, porque, lembrando, a pressão medida dentro do consultório é jogar uma moeda para cima. Eu sempre digo isso para os meus pacientes e sempre falo. A medida de pressão dentro do consultório ela é falha. 50% das medidas de pressão dentro do consultório elas são falsas. Ou o indivíduo tem uma coisa que é uma reação ao jaleco branco, que a pressão sobe, ou o indivíduo ele fica tão tranquilo na frente do médico que a pressão baixa. Esse é o efeito de mascaramento que a gente chama. Ou seja, o mascaramento, o paciente senta aqui, eu meço a pressão, está 12/8. Ele atravessa a rua, eu meço a pressão lá fora, ela está 15/10. Ou seja, ele está tranquilo aqui, a pressão cai, quando ele sai a pressão volta ao normal dele. E o efeito do jaleco branco, que é o mais comum, o paciente ali fora está 12/8 e ele chega aqui, ele tem níveis absurdos de pressão, 18, 20 às vezes por 10, e caiu até por terra. Tinha gente que dizia, hipertensão estágio 3, que é acima de 180 por 110, vamos dizer assim, o indivíduo não pode ter jaleco branco, nunca tem. Isso é uma mentira, a gente vê na prática clínica pessoas aqui com 20/10 de pressão, fazem o exame do mapa e a mapa está 11/8. É impressionante. Então a medida do consultório ela é falsa, é jogar uma moeda para cima, ela fala 50% da verdade, 50% não. Então o diagnóstico é fundamental. E o diagnóstico a gente lança a mão do mapa, que é aquele aparelhinho de pressão 24 horas, ou a MRPA, para confirmar a medida de pressão aqui. Então primeira coisa para tratar adequado é fazer o diagnóstico certo. E segundo se houver risco cardiovascular moderado ou alto, esse indivíduo precisa tomar remédio para ontem, para evitar a tão famigerada doenças cardiovasculares precoces, lesão de órgão-alvo, AVC, infarto ou problemas renais. E a partir do momento que a gente decidir por tratar, eu sempre digo, remédio bom é remédio tomado, a aderência ao tratamento é tudo. Não adianta eu passar o remédio e o paciente não tomar em casa. Aí a gente não consegue reduzir, ou seja, melhorar esses números absurdos que a gente tem de gente com hipertensão e pouca gente tratada e controlada. Agora, doutor, o tratamento ele é só medicamentoso?
Não, porque quando a gente tem um paciente que não tem risco cardiovascular alto, o tratamento ele é não medicamentoso. O que a gente orienta? Comer com pouco sal, fazer atividade física. Se a gente fuma, deixar de fumar. Se a gente não faz atividade física, a gente começar a ser ativo, perder peso e reduzir o consumo de álcool quando ele é abusivo. Se a gente juntar um pouquinho de cada um desse, eu consigo até reduzir 20 milímetros de mercúrio, ou seja, se eu pego um paciente que aqui a gente veja que a pressão dele está 14/10, eu consigo trazer ele para 12/8, somente ele cuidando de uma dieta, atividade física, comendo com menos sal, reduzindo peso, reduzindo o consumo abusivo de álcool, deixando de fumar. Então, a gente tem fatores que a gente consegue modificar antes de dar o remédio. Agora, o grande problema é que assim, já é difícil a gente fazer o paciente aderir ao remédio. Quem dirá ele aderir às atividades físicas ou à mudança de hábito de vida? Porque eu digo para os meus pacientes aqui, é muito fácil algum amigo dele ligar para fazer churrasco e janta. Agora, ligar para correr, fazer alguma atividade física, a gente praticamente não vê. Muito bem, para você que nos assiste, fica aí a dica do Dr. Christian Dal Ponte. Dr. Christian, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Aguinaldo, eu que agradeço ao espaço, a difusão de boas informações é que faz a diferença. Então, para melhorar números de tratamento, a gente precisa informar os nossos pacientes e o teu programa é uma forma da gente melhorar isso, de fazer isso. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite e sempre às ordens para um próximo convite assim que desejares. Parabéns, sucesso, doutor. Valeu, muito obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando que estamos em nome de Hospital São José, Miocore e Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier Clínica Integrada.